sobre isso hoje à noite, porque Timóteo, ele estava na fase da sua juventude quando Paulo falou com ele. E eu creio que o que ele falou para esse jovem também serve para todos os outros jovens que se fazem presentes aqui. Aqui hoje à noite nós temos muitos jovens, eu estou vendo uma galera muito boa, graças a Deus, tanto de Campina Grande e também de outros lugares. É claro que tem alguns poucos que apenas acham que são jovens. Essas pessoas entraram escondidas. Mas graças a Deus que estão aqui, Deus vai falar do mesmo jeito, amém? Aleluia. Mas aqui em 1 Timóteo, capítulo 4 e versículo 12. A primeira parte diz assim: ninguém despreze a tua mocidade. Aleluia. Diga, ninguém despreze a tua mocidade. Agora, a razão que Paulo disse para Timóteo não deixar ninguém desprezar sua mocidade é porque ele tinha certeza que pessoas iriam tentar fazer isso. Timóteo, ele estava com mais ou menos 30 anos de idade quando Paulo escreveu essa carta. Agora, pense sobre isso. Se pessoas desprezavam a mocidade de Timóteo quando ele tinha cerca de 30 anos de idade, o que dizer dos jovens que têm 20, 19, 18? O que dizer da reação que não vão poder ter com eles? Eu pastoreei minha primeira igreja nas Filipinas assim que eu completei 21 anos de idade. Lá no interior, na ilha de Mindanao, eu assumi a igreja Verbo da Vida em Aracaju com 23 anos de idade. E nas duas ocasiões haviam pessoas que desprezavam a minha liderança. Era nítido, era muito claro. Acharam que eu era novo demais, que eu era inexperiente demais. E manifestaram esse desprezo de diversas maneiras. Alguns com gestos e olhares. Outros com palavras, piadas que davam. E esse menino vai falar o quê, pelo amor de Deus? Outros com ações e atitudes. Eu lembro quando eu assumi a igreja em Aracaju, a primeira coisa que aconteceu foi que eu perdi membros. Pessoas ficaram chateadas, elas estavam desgostosas com aquela situação e acabaram saindo da igreja. Mas eu percebi que muitas pessoas estavam bem incomodadas com a minha idade. Mas ao mesmo tempo, Deus foi quem me chamou. E eu entendi que Deus, aquele que me chamou, não estava nem um pouco incomodado com a minha idade. Deus sabia que eu era verde, Ele sabia que eu faltava experiência, mas mesmo assim foi Ele que me chamou. E eu tomei uma decisão, já que Deus não se incomoda com minha juventude, nem eu vou me incomodar. E isso me revestiu de ousadia para fazer coisas, para falar coisas, para agir de uma maneira que não era tão convencional, que não era tão aceitável para algumas pessoas mais avançadas na idade, vamos dizer. Agora, quando o apóstolo Paulo disse, ninguém despreze a sua mocidade, ele estava incluindo a própria pessoa. Ou seja, você também não despreze a sua mocidade, porque é possível que você desqualifique a si mesmo por causa
da sua idade, por causa da sua pouca experiência. Lembra daquele vídeo que ganhou? Tinha um anjo de um lado e o diabo do outro. Né? Eu sei que aquilo é engraçado, mas tem um diabo que vai sussurrando no ouvido mesmo. E vai dizendo, você acha que é quem? Você vai fazer o que, pelo amor de Deus? Você nunca fez isso. Deixa eu te dizer uma coisa, sempre tem na primeira vez. Amém? Ninguém iniciou nada com experiência. A própria palavra diz tudo, é o início, é o princípio. E você tem que ser ousado para dizer se foi Deus que abriu a porta. Essa é a diferença. Às vezes tem pessoas que parecem que querem arrombar a porta. Deixa eu dizer uma coisa, para o que Deus te chamou para você, você não precisa arrombar porta nenhuma. Vai ser como o shopping, quando você chegar andando pela fé, você pisar na obediência da vontade de Deus, Ele próprio vai abrir a porta, vai ser automático, vai ser leve e você só vai entrar. E vai ser ar-condicionado quando chegar lá. Refrigério do Senhor, porque você está trilhando na vontade de Deus. Aleluia. Diga para seu vizinho, não despreze sua mocidade. Agora, em um capítulo antes desse, Paulo disse que a pessoa que fosse assumir o lugar de bispo ou o episcopado, ele não deveria ser neófito. Quantos sabem que neófito não é uma palavra que se usa na rua, no dia a dia? Ninguém vai numa conversa lá no shopping, dizendo, hey, cara, você viu o fulano, ele é um neófito, né? Não, é uma palavra bíblica, é um termo que a gente usa teológico. E nós não devemos confundir essa palavra, neófito, por algo que Paulo não quis dizer. Por exemplo, a palavra neófito vem de duas palavras gregas, neos, que significa novo, e phutos, que descreve uma planta. Então, quando une as duas palavras, significa literalmente recém-plantado. Então, a palavra neófito descreve um novo convertido ou alguém que é recém-plantado na fé. A palavra neófito não tem a ver com idade, mas sim com maturidade espiritual. Minha esposa, ela sempre achou, na sua adolescência, que idade era sinal de maturidade. Então, quando ela namorou pela primeira vez, ela namorou um cara que era bem mais velho do que ela. Mais ou menos 5, 6 anos mais velho do que ela, certa de que agora eu vou ter um homem maduro. Na verdade, ele era uma bucha. Ele era imaturo, carnal e totalmente distante da vontade de Deus e dos propósitos do Senhor. E foi nesse dia que ela descobriu que idade não é sinônima de maturidade. Hoje aqui no Brasil estamos vivendo uma revolução. O Rema, ele abre para adolescentes a partir de 16 anos de idade. E eu procurei com a administração para pegar os números exatos e hoje há mais de 750 alunos matriculados nacionalmente com menos de 18 anos de idade. Aleluia! Meus filhos estão aqui, Brandon e minha filha Emily, e os dois, Deus moveu os céus e a terra para que eles pudessem estudar no Rema a partir dos 16 anos de idade. Agora eu quero falar um pouco sobre meu filho. Porque quando meu filho completou 20 anos de idade, ele já tinha 2 anos do Rema, 1 ano da escola de ministros, 1 ano de especialização na área pastoral no Rema lá nos Estados Unidos, sem contar que ele foi treinado pessoalmente a vida toda por mim
e por sua mãe. Então ele começou a pastorear com apenas 21 anos de idade. E embora novo em idade, Branham ele já tinha uma certa bagagem e uma certa experiência já. Veja que ele era novo, mas ele não era neófito. São duas coisas diferentes. Vocês estão comigo? Agora, quando Paulo disse ninguém despreze a sua mocidade, ele não estava insinuando que Timóteo poderia impedir que alguém fizesse isso. Nós não decidimos como as pessoas vão nos tratar. Eu não tinha como impedir que aquelas pessoas me dessem aqueles olhares de desprezo ou que eles proferissem aquelas palavras feias e chatas sobre mim. Eu não podia impedir que as pessoas saíssem da igreja assim que eu assumi, mas eu posso impedir que aquilo mexa comigo. Eu posso decidir como eu vou reagir perante a maneira que as pessoas me tratam. Vocês estão comigo? E foi isso que Paulo estava ensinando nessa passagem. Ele estava dizendo para os jovens, no modo geral, para não responder às críticas com meras palavras, mas sim com atitudes e com ações. E ele completa o versículo mostrando isso claramente. Ele disse: ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. A melhor resposta que um jovem pode dar para alguém cínico é uma vida pautada em integridade e compromisso. Pessoas podem criticar a sua idade, mas elas não podem criticar o seu fruto. Onde há fatos, não há argumentos. Inclusive, no modo geral, o jovem deve falar menos e demonstrar mais. Eu vou falar isso de novo. No modo geral, o jovem deve falar menos e demonstrar mais. A nossa pregação maior não é aquilo que a gente fala, mas é aquilo que a gente vive. E a razão que Paulo puxou Timóteo, se você olhar nas jornadas missionárias de Paulo, ele descobriu que havia um jovem chamado de Timóteo. Por que ele puxou? Porque ele levou Timóteo como companheiro de viagem por causa da reputação de Timóteo. Timóteo era um jovem, mas ele era bem falado. Quando Paulo chegava na igreja, quando ele estava com o povo de Deus, eles disseram: Paulo, você tem que conhecer esse tal de Timóteo. Ele é um jovem, ele é novinho, mas pense num rapaz consagrado. Esse menino, ele evangeliza, ele impõe as mãos, ele fala de Jesus, ele é ousado, ele é dedicado na palavra de Deus. E Paulo disse: meu Deus, tanta gente falando para ele, vem cá, você vai viajar comigo. Amém. Foi a vida, o fruto de Timóteo, que abriu o caminho para ele entrar onde Deus lhe chamou. No próximo versículo, versículo 13, diz: até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino. Tem muitos jovens que estão se aplicando muito nas redes sociais, nos videogames, nos seriados da Netflix, sendo que nenhuma dessas coisas é pecado ou ilícita. Mas se alguém se aplica mais a estas coisas do que as coisas que Paulo lista aqui em versículo 13, então ele não vai estar no nível espiritual adequado para as coisas mais profundas de Deus. Amém? Para cada nível de profundeza, de profundidade no Espírito, há um nível
de consagração. E quando ele diz, aplica-te à leitura, ele está, obviamente, se referindo à Bíblia. Nunca ninguém teve mais acesso à leitura do que hoje em dia na nossa geração. Nós temos Bíblia até no celular. Quem tem Bíblia no seu celular? Todo mundo, né? E muitas vezes temos várias versões da Bíblia. Temos a Bíblia em vários idiomas, né? No mesmo celular. Mas mesmo assim, os números de quem está lendo a Bíblia regularmente é vergonhoso. Quem aqui já ouviu falar do The Send? É um movimento, inclusive, entre os jovens. E teve uma equipe que veio para Recife, que estava treinando e preparando o pessoal para a próxima versão, né, que vai estar naquela cidade. E eles, nesse treinamento, deram algumas umas pesquisas que são alarmantes. Eles disseram que 40% dos adolescentes cristãos nunca leram a Bíblia. 40%. Pesquisas sobre a geração Z revela que 40% dos adolescentes que se declararam cristãos nunca leram a Bíblia. E apenas 25% leem pelo menos uma vez por semana. Outra pesquisa, apenas 32% dos evangélicos frequentam a igreja regularmente, que frequentam a igreja regularmente, leem a Bíblia diariamente. Outros 27% leem algumas vezes por semana, 12% uma vez por semana, 12% algumas vezes por mês, 9% uma vez por mês e 12% raramente ou nunca leram a Bíblia. Agora, se a nossa geração é a que mais tem acesso à Bíblia do que qualquer outra geração, então por que a quantidade de pessoas que leem é tão pouca? Eu creio que uma das respostas pode ser encontrada no próximo versículo. Veja as primeiras 4 palavras do próximo versículo. Ele disse, não te faças negligente. Todo mundo diga negligência. Muitas pessoas estão sendo negligentes com as coisas espirituais. Essa palavra negligente significa não prestar atenção, não dar importância ou até mesmo ignorar. Enquanto uma pessoa tiver uma atitude assim, ela nunca vai poder extrair o potencial de Deus que está disponível para ela. O reino de Deus requer diligência. Andar na perfeita vontade de Deus requer diligência, né? A redenção vem de graça, mas existe um preço que se paga para andar na plenitude daquilo que Deus nos supriu. No versículo 14, ele continua nessa pegada dizendo, não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Paulo disse para Timóteo não ser negligente com o dom que estava nele. Todos nós temos algo em comum. Nós temos um dom de Deus. Os nossos dons podem ser diferentes uns dos outros, mas todo mundo tem um dom. Aleluia. Quem aqui gosta de filme de super-herói? Levante a mão. Filme de super-herói. Amém. Quem não levantou a mão está mentindo, mas... Muitas vezes, no início do filme, o super-herói, ele nem conhece os poderes que ele tem. Não é verdade? Ele acaba descobrindo o que são aos poucos. O Homem-Aranha
Ele é um exemplo disso. Ele foi mordido por uma aranha radioativa. E aí, depois disso, ele começou a grudar nas coisas. Teias começaram a sair das suas mãos, sem que ele soubesse como. E uma força extraordinária ele passou a ter. Ou seja, pouco a pouco, ele foi descobrindo os poderes que ele tinha. E sabe, queridos, que espiritualmente é do mesmo jeito? Desde o dia que fomos concebidos no ventre da nossa mãe, Deus colocou em nós um dom. E a gente pode nem saber direito o que é, mas está aí, está presente em cada um. E à medida que nós fomos fiéis na vida cristã, acabamos descobrindo mais e mais que dom é esse e como é que ele funciona. Você vai se encaixando naquilo que Deus depositou sobre você. Agora observe que todos os poderes que os super-heróis têm, não é para eles, mas é para salvar e ajudar outras pessoas. Assim são os dons de Deus na nossa vida. Deus não te dá um dom para que você possa se amostrar, ou para que você possa acumular muitos seguidores na internet. Ele te dá o dom para que você possa socorrer outras pessoas. Então, negligenciar o dom significa privar pessoas das bênçãos através da sua vida. Talvez você nem soubesse disso, mas você é canal de bênção. Você é bênção. Bênção pura. Amém. E tem gente que precisa do que você tem. Aleluia. Com certeza, ninguém aqui vai ser negligente com seu dom. Amém? Então, o próximo versículo já é para você. Ele disse: medita estas coisas e nelas ser diligente. Aleluia. Diga diligente. É o oposto de negligente. A palavra diligente significa estar atento ou esforçado. No grego significa dar-se inteiramente às coisas. Ou seja, quem é diligente não faz as coisas meia boca. Diligência não é um hobby casual, mas é uma busca intencional. Ninguém é diligente por acidente. É uma iniciativa totalmente proposital. Deixa eu dizer uma coisa, você não vai entrar na plenitude da vontade de Deus para a sua vida por acidente. Vai ser de propósito. Vai ser por causa de uma posição que você assumiu, que você decidiu. Eu quero é Deus. E eu não quero outra coisa. Eu não vou me confundir. Eu não vou perder o meu tempo. Eu lembro que às vezes pessoas perguntam: mas como é que você começou tão jovem, tão cedo no ministério? Eu vou lhe dizer uma coisa que me ajudou muito foi uma mentalidade de eternidade. Porque, na verdade, nós sabemos que ou uma de duas coisas vai acontecer. Ou Jesus vai voltar em breve e nós vamos subir com Ele nas nuvens, ou nós vamos morrer fisicamente e vamos estar com Deus para sempre. Independente das duas coisas, o tempo passa assim, né? Eu estava conversando com o pastor Mundo antes, ele disse: eu estou me sentindo um pouco velho aqui, deslocado, mas não se preocupe que depois vamos fazer um VPN, Velhos para as Nações. Amém? 2 versões, mas o tempo passa. Eu sei que eu e ele, quando nós pensamos nessa época da nossa vida, parece que foi
pouco tempo atrás. Então o que acontece? Eu disse, eu não tenho tempo para perder. Eu não sei quantos anos que você tem, se é 20, se é 25, se é 30, mas deixa eu te dizer uma coisa, você não tem tempo para perder. Não deixe o diabo lhe convencer, não, tem muita estrada, depois você resolve, depois você se dedica. Isso é do cão, para lhe desviar. Deus quer te usar agora. Eu falava com meus filhos, quando eles eram crianças, deste tamanho. E eu dizia para eles, Deus colocou unção na sua vida, dons na sua vida, e Ele não quer que você seja adulto para começar a ser usado. Ele quer te usar agora, nesta idade, na esfera onde você anda, na sua escola, com as pessoas que você conhece, então seja ousado. Faça o que Deus te chamou para fazer. Não vamos adiar o que Deus quer para hoje. Claro que tem uma fase de maturação espiritual, né, para entrar em certos níveis. Mas isso não significa que você fique estagnado, de braços cruzados, porque a paciência bíblica não é a mesma paciência natural que você encontra no dicionário. A paciência natural é quando você está na fila do banco ou no supermercado e alguém está usando cupons e você está lá com fome. Gente, uma dica, nunca faça compras no supermercado com fome. Pode ter certeza que não dá certo. Você vai gastar muito dinheiro. Aí você fica lá esperando e muitas vezes a pessoa fica impaciente. O que é que você está esperando? No reino de Deus não é assim. O reino de Deus é sempre ativo. A paciência não é passiva, é ativa. Então sempre está em movimento, está agindo em direção àquela área que a pessoa está focada. Pode levar anos até para se manifestar a plenitude, mas eu não estou esperando, eu vou me preparar, eu vou fazer o que eu posso até a bênção chegar. Tem gente aqui solteiro, eu ouvi João Gabriel falando. Eu não sei quem é o nome, eu não gravei, mas eu sei que não é só ele. Quantos solteiros tem aqui? Levante sua mão. Tem gente com vergonha de levantar a mão. Deixa eu dizer uma coisa, você quer casar? Você que levantou a mão, quer casar? Ou você é eunuco? Tem gente com esse chamado. Inclusive, vamos fazer um apelo agora para os eunucos. Eu quero orar por vocês. Deixa eu dizer uma coisa. Se você quer casar, não caia na onda de muita gente que não tem fé. Porque pessoas parecem que elas exercem fé em algumas áreas seletas, mas em outras áreas não. Né? Para cura, fé. Forte. Para prosperidade, fé. Para casar, tá difícil, pastor. Oh, meu Deus do céu. Eu lembro que uma moça veio para mim um dia e ela estava chorando. Eu disse, o que foi, filha, que aconteceu? Está difícil, pastor. Está muito difícil. Eu disse, o que foi? Ela disse, eu quero casar. E eu já conhecia ela um pouquinho, sabia quanto tempo tinha na igreja. Eu disse, mas você está esperando há quanto tempo? Tem 4 meses, pastor, 4 meses. Tem gente que desaba emocionalmente. Pode ter certeza que essa não é a linguagem de fé, né? Quando a pessoa fala assim, ela não está crendo. Aquilo é passiva e não é nem passiva. A pessoa está quase desesperada. Amém? Quando a pessoa está em fé, ela crê
E essa crença é vista e manifesta no seu semblante, nas suas palavras e nas suas ações. E deixa eu te dizer, uma característica da fé é que ela se prepara. Amém? Então eu sempre digo para o jovem, você quer casar, você está se preparando? Mas eu não sei quem é. Não importa, ele existe. Eu te garanto que aquele rapaz já nasceu. Ele já cresceu, ele está em algum lugar. Vocês só não cruzaram caminho ainda. E talvez seja por falta de preparo seu. Já pensou? Aí tem pessoas que estão reclamando, Senhor, está demorando. Oh, meu Deus, está demorando. Ele disse, eu sei, por que você está deixando demorar tanto? Se prepare. E há diversas formas para se preparar. Você se prepara emocionalmente. Sabe que eu nem pretendo falar isso, mas Deus está me conduzindo. Tem pessoas que já foram abusadas sexualmente. Inclusive por membros da própria família, por vizinhos. E aquilo ali marcou e deixou um trauma. E eu não estou minimizando nada, nem no mato assim de ter acontecido na vida de um jovem, mas deixa eu te dizer uma coisa, não leve essa bagagem para o seu casamento. Jesus cura todas as feridas. Ele cura as feridas do corpo e Ele cura as feridas emocionais também. Joyce Meyer é o maior exemplo que eu conheço de alguém que foi abusada sexualmente do próprio pai. E ela conseguiu pegar a maior desgraça na sua vida e transformar naquilo para ser a maior arma dela contra o inferno. E agora ela está libertando e abençoando a vida de milhares de mulheres que foram abusadas. Porque ela é uma testemunha viva de uma pessoa que foi ferida, mas que foi curada. E esse é um exemplo de como a gente se prepara financeiramente. Tem jovens cheios de dívidas. Você vai trazer dívida para dentro do seu casamento? Olha que bem, meu amor, eu te amo tanto, vem, vamos casar. Eu só tenho 50 mil de dívida, meu amor, mas eu te amo. Eu quero lhe dar o meu tudo. O meu tudo. E fisicamente também. Você precisa se preparar. Se seu príncipe chegasse hoje, você estaria pronta para ele lhe ver daquele jeito? Não. Eu tenho uns quilinhos que eu queria queimar um pouco de... Então Deus é misericordioso. Largue o biscoito. Deixe o bolo. E toda vez que apresento aquela torta de chocolate, você afasta, você diz, não, porque o meu príncipe está chegando. Aleluia. Isso é fé, irmãos. Isso é preparar. Isso é ser ativo. Amém. Então, queridos, eu não temos tempo para perder. Vamos agarrar. Talvez você não saiba de muita coisa ainda, mas o pouquinho que você sabe, seja fiel, seja diligente, se dê inteiramente e Deus vai fazer o seu caminho prosperar. Você pode ficar em pé? Deixa eu orar por você. Pai, eu te dou graças pela vida de cada um desses jovens. Obrigado, Senhor, porque independente da sua idade, independente da sua experiência ou falta da mesma, o Senhor depositou um dom dentro deles. E em nome de Jesus, que esse dom seja despertado. Assim como um super-herói, Pai, dia após dia, descobrindo mais e mais da unção, da graça e do poder que habita dentro deles. Eu declaro que essa turma vai ser a turma que vai impactar
o Brasil e o mundo afora, em o nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Deus, salva de palmas, gente. Eu já falei para os solteiros ir para a academia, vocês são teimosos comigo. Pessoal, vamos fazer um sorteio bem rápido antes do nosso intervalo, valendo um item da JPN Store. Você vai pegar o seu Instagram, abrir a selfie aí, e você vai tirar uma selfie com alguém perto de você, tá? Tira uma selfie aí agora. Cadê o louvor, bicho? Estava aqui pertinho. Tira uma selfie aí agora, com alguém que está perto, com a sua caravana, não sei. E você vai marcar o @JPN Global e a hashtag prévia JPN Global, tá? Vai postando aí, e aí no final a gente vai sortear alguém que postou. Pode ser você que está online também, tá? Você posta assistindo a live e a gente sorteia um item da JPN Store, beleza? Então marca @JPN Global, hashtag prévia JPN Global, ok? 10 minutinhos de intervalo, gente, para você passar no stand do JPN. Tem alguns itens em promoção lá. Vai no banheiro, bebe água. Quando o louvor tocar, corre para a última sessão com o pastor Michael. Amém?